Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que acusassem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do coração, dos seus corações. Disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da gloriosa palavra do Senhor. E nós somos instrumento do Senhor nesta noite, para falar, para expressar aquilo que o Teu Espírito Santo tem ministrado já no meu coração. Que o Senhor venha ministrar no coração da Tua igreja. Nós possamos sair daqui edificados. Já estamos edificados através da ministração, do louvor, da Tua palavra ministrada inicialmente pela pastora. Quantas coisas o Senhor já tem feito, grandes coisas o Senhor ainda fará. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, por esse privilégio de ministrar a Tua palavra. Esconda-nos atrás da Tua cruz. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Jesus novamente, como diz o texto, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com as suas mãos ressequidas. Eu quero trabalhar nessa noite só apenas um versículo, não vou detalhar o texto, eu li o texto todo, mas o que me chamou mais atenção nesse texto foi um versículo. O versículo que Jesus disse ao homem: Vem para o meio. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Em outra tradução vai dizer: Levanta-te e vem para o meio. Jesus, olhando para o homem da mão ressequida, disse: Levanta-te e vem para o meio. Esse homem tinha a mão ressequida, esse homem tinha a mão atrofiada, esse homem era, pelos judeus, como tradição, condenado, desprezado, porque ele era aleijado. A tradição e a cultura deste tempo dizia que todo homem ou toda mulher que tinha algum problema físico era amaldiçoada porque Deus não abençoava. E os fariseus, eles rejeitavam esse tipo de pessoa. E Jesus, como nós sabemos, ele veio para realmente quebrar esse paradigma, esse entendimento errado das Escrituras. E a Bíblia vai dizer aqui no texto que nós lemos que Jesus entrou na sinagoga, estava lá aquele homem da mão ressequida. Quando nós olhamos essa tradução que Jesus fala: Levanta-te e vem para o meio, dá-se a entender que esse homem estava em um canto, escondido, porque aleijado não poderia entrar no templo. Era ordem, era lei. Os fariseus e saduceus, os mestres da lei, e assim como eles entendiam, a forma como eles entendiam a lei, nenhum aleijado poderia entrar no templo. Imagina que absurdo. Aquele homem entrou ali, talvez meio que escondido, com as suas mãos escondidas, estava ali no cantinho, observando, porque ele queria ouvir Jesus. Jesus estava ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou e viu ele lá no canto, e disse para ele: Levanta-te e vem para o meio. E quando ele foi, os fariseus questionando:
Vamos ver se ele vai curar no sábado. Eles valorizavam tanto a lei, esquecia do amor ao próximo. Não fazia eles a ideia do mal que eles estavam cometendo e fazendo para a humanidade em si. E quando Jesus olha para aquele homem e chama ele para o meio, a Bíblia diz que Jesus pediu para que ele estendesse as suas mãos. Naquele mesmo instante, as suas mãos atrofiadas voltaram a ser sãs novamente. E o povo glorificou a Deus, e os fariseus e saduceus ficaram sem saber o que falar, porque realmente, como de costume, eles viram mais o milagre de Jesus, uma bênção. Em cima desse versículo eu quero trabalhar nessa noite 3 propósitos de Jesus na vida do homem. 3 propósitos de Jesus na vida do homem. O primeiro propósito, Jesus quer sempre falar conosco. Esse é o primeiro propósito de Deus. Deus está sempre querendo falar com o homem. Jesus disse ao homem que tinha mão mirrada. Observa que a primeira fala, a primeira ação de Jesus foi a fala. Jesus falou com ele. O homem estava lá escondido no cantinho, triste, abatido, lógico que com as mãos mirradas ele não poderia fazer nenhum tipo de trabalho, talvez, que usasse as mãos. Mas naquele momento, Jesus olhou para ele. Primeiro Jesus olhou, depois Jesus falou para ele. Jesus disse para ele: vem para o meio. Jesus sempre está procurando uma maneira de falar conosco. Quando Abraão ouviu Deus, ele prosperou em tudo. A Bíblia vai dizer que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que Abraão saiu para um lugar que ele nem sabia o lugar, mas ele ouviu a voz. Deus está sempre querendo falar com alguém. Ele ouviu a voz de Deus e não hesitou em obedecer a voz de Deus. Ele então saiu com a sua família e foi para um lugar que Deus iria mostrar. Deus não disse para ele um lugar. Abraão realmente mostra total confiança na voz de Deus. Então, se Deus está sempre querendo falar com o homem, sempre querendo um diálogo com o homem, nós também temos que sempre estar disposto a dizer sim ao nosso Deus. E deixar que Ele trabalhe, e deixar que Ele faça a obra. Vários milagres aconteceram, porque pessoas ouviram Deus e obedeceu. Quando Jesus disse para o homem: vai lá no tanque de Siloé e lave os seus olhos. Jesus primeiro passa lodo ou barro nos olhos daquele cego. E Jesus falou com ele: vai lá no tanque e lave os seus olhos. Se aquele homem não obedece à voz de Jesus, mais uma vez o milagre não teria acontecido. Jesus poderia ter feito o milagre instantaneamente, mas Jesus sempre requer que o homem faça alguma coisa. Eu sempre digo isso. O milagre nunca vai acontecer de uma forma única e poderosa de Deus. Ele tem esse poder, sim, mas Ele sempre requer que o homem faça alguma coisa, porque Ele nos criou imagem e semelhança dEle. Ele nos criou com autoridade, dentro da autoridade dEle, nós também somos autoridade aqui na terra. E nós precisamos tomar sempre uma atitude. Os milagres, vocês sempre vão ver, sempre houve uma ação humana para que o milagre acontecesse. Quando Jesus olhou para esse homem com as mãos mirradas, Jesus simplesmente não curou, ou melhor, Jesus simplesmente curou, mas conversou com ele primeiro, olhou para ele e disse: vem cá, vem para o meio. Se aquele homem não obedece a Jesus, logicamente o milagre não teria acontecido. Se aquele homem começasse a pensar: mas para aí, eu sou aleijado, eu estou dentro do templo, se os fariseus souberem que eu estou aqui, eles vão me prender. Mas naquele momento que o homem da mão mirrada ouviu Jesus, ele obedeceu apenas a Jesus. Ele não olhou a circunstância, não olhou o problema que poderia ter lá na frente, mas ele obedeceu a Jesus. Então, como primeiro ponto desta palavra, eu trago para nós: Jesus quer sempre falar conosco. Jesus olhou para o homem e disse. Jesus está olhando para você e está dizendo: eu sei o que você passa, o que você sente, o que vocês têm planejado, eu sei de tudo.
Jesus está sempre dizendo, olha, só que eu quero que vocês continuem firme no meu propósito, continue firme na leitura, na comunhão, na dedicação do jejum, em tudo aquilo que diz respeito ao crente nós temos que fazer. Jesus está sempre falando conosco, Ele nunca deixou de nos abençoar, é nós que deixamos de adorar. E quando nós deixamos de adorar, automaticamente, nós também deixamos de ser abençoados. Temos que ser recíprocos. Assim como Deus requer de nós a adoração, nós também vamos receber dele as bênçãos. Nós precisamos estar sempre atento à voz de Jesus. Jesus está sempre falando conosco. Quando você acorda de manhã, quando você coloca os seus pés sobre o chão, né? Primeira coisa que você tem que lembrar, Jesus é bom. Mais um dia eu acordei. Poderia eu ter morrido na cama, porque eu não sei o que aconteceu no período da noite. Eu não sei o que aconteceu, se o meu coração acelerou ou deixou de acelerar, né? De repente eu poderia ter morrido de infarto, mas não, o Senhor te protegeu. O Senhor te guardou. Você acordou mais um dia. Nós teríamos que ser gratos a Deus todos os dias. A levantarmos, a primeira coisa, obrigado Jesus. Mais um ano de vida, ou melhor, mais um dia. Mais um dia que o Senhor nos deu. Então Deus está sempre falando conosco. Pessoas que não crescem é porque não ouvem a Deus. Pessoas que não crescem financeiramente, espiritualmente, familiarmente, é porque não ouvem a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, nós crescemos, nós prosperamos, Deus abençoa, porque Deus é o canal de todas as bênçãos. É em Deus que nós encontramos a fonte da vida, a fonte da prosperidade, a fonte da alegria, a fonte da riqueza. Tudo está em Deus. É em Deus que se concentra todas as coisas. Não há outro lugar ao qual nós devemos procurar. É Deus. E como nós podemos então ser prósperos, pastor, abençoados? Ouvir Deus falar. Dar atenção àquilo que Jesus está falando. Jesus está falando, estende as tuas mãos. E às vezes você está com as mãos no bolso, escondida. Jesus está falando, estenda as suas mãos, faça alguma coisa. Eu quero te prosperar, eu quero te abençoar. Pessoas que não crescem é porque não ouvem a Deus. João capítulo 8, versículo 47, vai dizer assim, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Olha só que o apóstolo está dizendo. Quando nós não ouvimos a Deus, ou não escutamos a Deus, não obedecemos a Deus, é porque nós não somos de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Se Deus está falando, vamos obedecer. Isso mostra que nós somos de Deus. Se nós não fazemos aquilo que Deus está falando, se nós não ouvimos o que Jesus está falando, é sinal que nós não somos de Deus. E aqui eu tenho certeza que todos somos de Deus. Amém, queridos? O que está faltando é a conexão, então, de ouvir e obedecer a Deus. Aleluia! Ouvir e obedecer a Deus. Temos garantido nas Escrituras as bênçãos daqueles que ouvem a Deus. Olha bem, temos garantido nas Escrituras as bênçãos daqueles que ouvem Jesus falar, que ouvem Deus falar e obedece a Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 11, 28, mas Ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. A palavra de Deus está dizendo que bem-aventurado os que ouvem e aguardam. Está dizendo que é resposta. Bem-aventurado quer dizer, é alegre, a pessoa sempre vai ser alegre, vai ser próspera em tudo aquilo que ele fizer, porque você ouve a Deus, você atende à voz de Deus, você não é um desobediente à voz de Jesus Cristo. As bênçãos estão nas mãos dele, mas Deus requer uma obediência a nós, Ele requer que nós tomamos certas atitudes. Então o primeiro propósito é esse, Jesus quer sempre falar com os homens. Em segundo lugar, nesse texto, nesse versículo, segundo propósito, Jesus quer levantar o homem. Jesus disse para o homem da mão mirrada, olhou para ele e disse, né? Primeiro ato, olhou e falou. Segundo ato, levanta-te. Quantas vezes, irmãos, nós estamos prostrados diante das circunstâncias? Quantas vezes nós nos prostramos e dizemos, não dou conta de fazer isso, isso não é para mim. Sabe por que nós falamos isso? É porque nós estamos sem a compreensão real daquilo que a Escritura diz que nós somos.
A Escritura diz que nós somos o seu povo, o povo abençoado dele, e Deus sempre prospera o seu povo, Deus sempre abençoa o seu povo. Então, se nós estivermos ligados nele, Deus está sempre querendo levantar alguém. Quando Jesus olhou para aquele homem e viu ele ali quietinho, talvez, não penso eu, de cocado ali quietinho, Deus falou: levanta daí, homem. Em outras palavras, toma atitude, levanta, eu vou te curar. Por que ficar escondido? Por que ficar lamentando? E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós também fazemos isso? Esquecemos que nós servimos um Deus poderoso. Esquecemos que nós servimos um Deus que quer que nós fazemos prova dele. A palavra de Deus vai nos dizer lá nesse texto dos dízimos: fazei provas de mim. Se nós somos fiéis ao Senhor, fazei prova dele. Deus vai sempre cumprir com a sua palavra. E nós somos, esta igreja, para a glória e honra do Senhor, somos testemunha de que Deus cumpre as suas palavras. Quantas provas eu fiz com Deus, quantas provas eu fiz aqui nesta igreja, e Deus honrou essa igreja. Sabe por quê? Porque existe um povo fiel aqui, existe um povo dedicado a Deus, que são fiéis a seus dízimos e ofertas, que são fiéis às suas adorações. E tenho uma coisa para dizer: aqueles que estão pegando o sinal, ou pegando o recado de Deus, estão prosperando, e continuará prosperando. Você sabe por quê? Porque Deus está sempre com as suas mãos estendidas, para abençoar aqueles que não estão com as mãos no bolso, mas eles estão sempre com as suas mãos estendidas. Jesus está dizendo: estende as suas mãos, em todos os sentidos, irmãos. No sentido de ofertar, no sentido também de você fazer alguma coisa na igreja, não ficar com os braços cruzados, mas sempre fazer alguma coisa. O Senhor sempre nos convida, lembre-se disso. Jesus quer sempre levantar homens e mulheres. Por que ficar prostrados? Por que ficar achando que a vida acabou, que não tem mais jeito? Tem, lógico que tem. A Bíblia é a fonte da riqueza espiritual, material. Pensa o que você quiser, ela é a fonte de tudo. Se nós obedecemos, nós colhemos. Se nós plantamos, nós colhemos. Jesus quer sempre levantar. Jesus disse ao homem da mão mirrada: levanta-te. Tenho aqui alguns exemplos de pessoas que caíram e levantaram. Jacó, por exemplo. Jacó foi um homem que caiu como enganador. No início da sua caminhada, ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai. Alguém poderia pensar: Jacó vai ser um homem perdido. Mas na realidade, ele se tornou como um príncipe de Deus. Deus levantou Jacó como príncipe. Você sabe por quê? Porque Deus, ele quer sempre levantar o homem. Deus não quer que o homem fique prostrado. Deus não quer que a mulher fique prostrada. Deus quer que nós olhamos para ele e cremos: o meu Redentor vive, ele pode todas as coisas, e eu vou fazer crendo naquele que tudo pode. Deus quer te levantar. Deus não quer ver você prostrado. A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis 32, 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste. Assim disse o anjo a Jacó: como príncipe lutaste. No início da caminhada, Jacó era um enganador, mas no final ele se tornou um príncipe. Sabe por quê? Porque Deus é bondoso e misericordioso. Deus não deixou Jacó ficar prostrado como enganador, mas Deus levantou ele como príncipe. É assim que Deus quer fazer. E Deus continua fazendo a mesma coisa. Deus não mudou. Outro homem, outro personagem que Deus moveu a vida dele quando ele estava caído foi Sansão, o nazireu de Deus. O homem que sempre esteve na presença de Deus, tinha suas tranças compridas, 7 tranças, aonde ali simbolizava a força que Deus dava para Sansão. Sansão derrubava filisteus brincando. Era o maior inimigo dos filisteus, mas a Bíblia vai dizer que ele se envolveu com uma mulher, e essa mulher enganou ele. Essa mulher fez com que ele cortasse as suas tranças, e ele então foi pego pelos filisteus, ele caiu. Mas quando Deus tem um propósito da vida de um homem, Deus sempre levanta o homem, amém, irmãos? Deus sempre levanta. Deus, quando escolhe alguém, ele pode cair, mas Deus sempre levanta. A Bíblia vai dizer que quando Sansão estava lá no meio da festa dos filisteus, no grande templo dele, muitas pessoas assistindo Sansão, sendo ali zombado. A Bíblia diz que Sansão pediu para que um dos criados levasse ele
até as duas colunas do templo, as duas colunas que sustentavam o templo, e ali Sansão fez uma oração com as suas duas mãos postas, uma na direita e outra na esquerda, e disse: Senhor, que o Senhor me restabeleça a força, que morra eu e os filisteus, mas, usando aqui as minhas palavras, mas que o Senhor seja glorificado, aleluia. Então Sansão caiu na fraqueza, mas Deus levantou na força, aleluia, e a Bíblia vai dizer que morreu mais filisteus naquele dia, do que toda a sua vida enquanto ele estava guerreando. Deus sempre levanta homens caídos. Nunca duvide de que Deus pode fazer na sua vida. Nunca duvide desse Deus que faz levantar. Deus sempre está olhando para homens e mulheres dizendo: levanta-te, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero fazer de você um príncipe, eu quero fazer um homem bem reconhecido através do meu poder que há de vir sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer em Juízes capítulo 16, 28, para confirmar aquilo que eu falei. Então Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez. Olha o que ele estava dizendo, Sansão: ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Quando os filisteus apanharam Sansão, a Bíblia vai dizer que eles furaram os 2 olhos de Sansão. Sansão estava sem força, perdeu porque ele caiu na conversa de Dalila, se não me falha a memória. Ele caiu no pecado. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que cai, Deus levanta. O cair é do homem, mas levantar é de Deus. Isso que Deus quer fazer conosco. Da mesma forma que aquele homem estava ali prostrado com as mãos mirradas, não queria nem ser aparecido. De repente o dono do milagre aparece e diz: ei, vem para cá, vem para o meio, aleluia. E ele levantou e foi e obedeceu a voz de Jesus. O que nós estamos esperando em obedecer a voz de Jesus? Deus quer te levantar, Deus quer te prosperar, Deus quer te fazer príncipe, Deus quer te fazer homem honrado e mulher honrada para a glória dele, amém? Não vamos ficar de cabeça baixa. Davi também, um homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado com a mulher de Urias, não foi? Davi não cometeu um pecado, não caiu? O que Deus fez com Davi? Davi foi o homem segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que Deus olhou e falou: esse é um homem segundo o meu coração. Por que Deus fez isso, pastor? Porque Deus ama, Deus perdoa, Deus restaura, Deus olha para o homem e diz: ei, levanta-te. Deus não quer ver nós prostrados, não, Deus quer levantar-nos. Salmo 51, versículo 4, o salmista vai confessar: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi reconheceu o seu pecado. Davi pecou, mas Deus levantou Davi com o quê? Com o perdão. Salmo 51, versículo 1 e 2 vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi pedindo perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi caiu? Sim, mas Deus levantou com perdão. Davi caiu em adultério, mas Deus levantou com perdão. E é assim que Deus quer fazer conosco, é assim que Deus quer fazer com os homens, com as mulheres. Deus não quer ver nós prostrados, Deus quer ver nós de pé, olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Outro personagem que caiu na Bíblia, Pedro. Quem não sabe da vida de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus ainda avisou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Exatamente como Jesus falou, aconteceu. A Bíblia vai relatar que ele negou uma, negou 2, na 3ª vez o galo cantou e Pedro levou um choque e começou a chorar. E quando ele olha para Jesus, Jesus estava olhando para ele. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Imagina a tristeza que Pedro sentiu naquele momento em saber: eu neguei, eu pequei contra o meu mestre. A Bíblia vai falar que Pedro saiu chorando, ele ficou angustiado porque ele negou a Cristo. O pecado fez ele realmente cair em remorso.
Mas a Bíblia vai falar que não foi por causa deste pecado que Deus abandonou Pedro, não. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus escolhidos, aleluia. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Deus então vai trazer agora a restauração de Pedro. Como foi a restauração de Pedro? Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele: então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus, eu dá aquela paradinha, respira um pouquinho, olha de novo para Pedro: Pedro, creio eu que olho a olho. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, Jesus então pergunta para Pedro, e agora Pedro angustiou, ele entristeceu, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus mais uma vez fala: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Deus restaurou, ou Jesus restaurou a vida de Pedro. Isso prova mais uma vez que Deus não deixa caído aqueles que são escolhidos dele. Se você é escolhido de Deus, não vai ficar prostrado, porque Deus está dizendo para você nessa noite: ei, levanta-te. Levanta-te e vem para o meio, não fica no canto, não fique isolado, não fique como se fosse a última pessoa do mundo, que ninguém te ama, ninguém dá atenção para você. Não, Ele quer realmente curar, Ele quer trazer você para o meio. Em terceiro e último lugar, Jesus tira o homem do canto e leva para o meio. Isso aqui essa mensagem ou esse tema falou comigo há 7 anos atrás. Jesus é aquele que olha para o homem e diz: ei, vou tirar você do canto e vou colocar você no meio. Quer dizer, você não vai mais ficar isolado, você vai ficar aqui, no meio deles. Quando Jesus olha para aquele homem, as 3 palavras que estão nesse versículo: Jesus olhou, falou, levanta-te, e falou, vem para o meio. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Jesus sempre quer nos prosperar na vida. Jesus nunca quer ver nós cabisbaixos, né? Como se fosse um João ninguém, uma Maria ninguém. Que fala só João ninguém, né? Coitado do homem, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 vai dizer assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo, levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem pode ajudar a levantar. O homem sempre tem alguém para ajudar, mas se não tiver ninguém ao seu lado, há um amigo que é mais chegado que o irmão, Jesus Cristo. Se você não tem um amigo que te possa estender as mãos, há um amigo que é sobre todos os amigos, Jesus Cristo. Vocês entenderam? Se ninguém ao seu lado pode te ajudar, há um que pode te ajudar, Jesus Cristo, o amigo de todos os amigos, aquele que supera todos, aquele que não faz acepção de ninguém. Quando eu estava lá em Cuiabá, eu quero contar esse testemunho aqui rapidinho, como esse ponto. Meu maior sonho, não sei se a igreja sabe disso, meu maior sonho quando eu estava em Cuiabá, era pastorear uma igreja. Eu tinha um sonho. Completamente desqualificado. Quem olhava para mim e falava: não dá certo. Tanto que eu recebi muitos não na minha vida, de homens, mas Deus sempre falando sim para mim. E eu estava lá em casa, um dia à noite, liguei o computador, falei: vou ouvir uma mensagem. E eu ouvindo uma mensagem, e o pregador falou comigo, mas como se Deus baixasse um anjo ali e falasse. Eu me derramei em lágrimas. Eu me sentindo sozinho ali, naquele bairro isolado de Cuiabá, um bairro feio, na frente da congregação que cabia mais ou menos 20, 30 pessoas, bem pequenininha a igrejinha,
e ali na frente da igreja passava um esgoto, fedia, né? Não era isso, meu amor? Fedia, isolado, ninguém parecia lá, aquela coisa estranha. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero para mim, eu quero algo melhor, Senhor. E eu orava nesse sentido, e o pregador falava, Deus vai te tirar do meio, ou melhor, Deus vai te tirar do canto e te colocar do meio. Eu pensava, mas essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. E eu recebi aquela palavra, Moelis. Tomei posse daquela palavra. Outra coisa importante, quando você sentir que Deus falou, tome posse, abrace isso e trabalhe nisso. Trabalhe nisso. Quando eu ouvi aquela palavra que Deus vai te tirar você do canto e te colocar no meio, quer dizer, Deus vai te colocar numa igreja, e Deus me colocou numa igreja aqui. Eu estou aqui para a glória dele. Amém, irmãos? Estou aqui porque Deus falou comigo há 7 anos atrás que me traria para cá. Eu estou aqui porque Deus me trouxe, e a glória é dele, a honra é dele. Tudo que Deus fez é para a glória dele. As pessoas que Deus levantou para prosperar essa obra é para a glória dele, e o nome dele vai ser glorificado para sempre. E Deus falou naquela palavra que ele ia me tirar do canto e me colocar no meio. E Deus me colocou. E assim que Deus faz e continua fazendo. Se você não está se sentindo bem onde você está, se você está sentindo o homem derrotado, isolado, escute o que Deus está falando. Deus vai te colocar no meio da prosperidade, no meio da bênção espiritual. Você não é este homem, essa mulher que as pessoas andam falando, não. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é um escolhido de Deus, e Deus tem bênçãos sem medidas para você, não é sobre medida, né? Sem medidas. Então, quando Jesus olhou para aquele homem da mão mirrada, 3 bênçãos Jesus nos mostra. Ele fala conosco, ele quer que nós ouvimos ele quer que nós atendemos ele. Segundo, ele fala, filho, levanta daí, levanta, faça alguma coisa, toma uma atitude, eu sou Deus que fala contigo. Eu sou Deus que quero te prosperar, eu quero te abençoar. Deus está sempre levantando o homem, o cair é do homem, mas Deus sempre levanta. Você pode cair no pecado, mas Deus é aquele que perdoa. Davi caiu no pecado e Deus perdoou. Pedro caiu negando a Jesus e Jesus perdoou. Sansão caiu na prostituição e Deus perdoou. Todos esses personagens, Deus mostrou misericórdia. E Deus continua mostrando misericórdia até hoje. Jesus não mudou, a palavra continua a mesma. Jesus quer sempre fazer algo novo nas nossas vidas. Se nós pudéssemos ver com os nossos olhos espirituais o tamanho das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós esforçaríamos mais, nós faríamos mais, nós olhávamos mais com seriedade, nós procurávamos mesmo conhecer a Jesus. E uma das coisas que tem entristecido a Cristo, eu falo isso com dor no coração, uma das coisas que tem entristecido o Espírito Santo, é saber que aqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que se dizem cristãos, não conhecem a vida de Jesus. Se procurar para eles algumas coisas sobre Jesus, eles não conhecem a vida de Jesus. Como alguém pode servir alguém que não conhece? Como alguém quer bênção de alguém que ele nem conhece? Precisamos ler a vida de Jesus, conhecer sobre o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, conhecer sobre a sua morte, sua ressurreição, conhecer o que os apóstolos falaram dele. Nós temos que conhecer o Mestre, senão se torna uma religião, e religião não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é Cristo. Se eu não conhecer a Cristo, eu não vou para o céu. A placa da minha igreja não leva para o céu, a placa da outra igreja não leva você para o céu. O que leva você para o céu é Cristo. As boas obras que nós fazemos não levam nós para o céu. O que leva nós para o céu é Cristo. Então, se é Cristo que leva nós para o céu, eu tenho que fazer de tudo para conhecer esse Cristo. Eu tenho que fazer de tudo para amá-lo com toda a alma e espírito. Eu tenho que conhecer os detalhes da vida de Jesus. Eu tenho que ter curiosidade em saber que cor que era o manto, como ele se vestia, curiosidade sobre Jesus. Como Jesus almeja isso, em olhar os verdadeiros apaixonados por Jesus. Não tem aquele que fala apaixonados por Jesus? Quem são apaixonados por Jesus? Diante desse texto que nós lemos aqui hoje, irmãos,
que Deus tem o poder de fazer e continua fazendo, de levantar o homem, de falar com o homem, de tirar o homem do canto e colocar no meio. Esses são os milagres que Deus pode fazer, alguns dos milagres que Jesus pode fazer na sua vida. Diante dessa realidade, o que mais nós precisamos para tomar uma atitude de dizer, eu vou servir a Jesus de corpo, alma e espírito, eu vou fazer de tudo para que o nome de Jesus seja exaltado, eu vou fazer de tudo para que outras pessoas fiquem sabendo desse Jesus maravilhoso. O que nós fazemos? Mas é por causa disso que Jesus está falando conosco nessa noite. Ei, levanta. Levanta, sai do canto, para de ficar prostrado e pensando naquilo que já passou, olhe para frente, olhe para o alvo que é Cristo. É Ele que tem a bênção, é Ele que tem a prosperidade, Ele é a fonte de todas as coisas. Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos a riqueza que Deus tem para cada um de nós, nós deixaríamos de ser mesquinhos, nós deixaríamos de ser preguiçosos às vezes, né? Não estou falando com os irmãos aqui que são preguiçosos, mas muitos são, porque eu estou gravando e vou colocar na internet, às vezes as pessoas que vão ouvir vão entender. Tem pessoas preguiçosas, não fazem nada e querem que Deus faça por elas. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos agir enquanto é tempo, amém, irmãos? Deus tem as suas mãos estendidas, como diz a palavra. Ele não está com as suas mãos encolhidas, mas estendidas para abençoar. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé.